Foi um atropelo. Um atropelo. Um time pronto, mesmo sem o treinador que fez o trabalho, sem nenhuma questão, sem nenhum sentimento de abandono. O time jogou muito bem, o torcedor lotou o Engenhão, o público não foi maior, que tem um palco montado, um show semana que vem lá, ali nesse gol aí onde o Botafogo está atacando, que a gente está vendo. Então aquele setor não pôde ser ocupado, mas estava absolutamente linda a festa da torcida do Botafogo, da torcida do Vasco, por conta dos atos absurdos de São Januário, está proibido de ir ao jogo até como visitante. Agora, foi um amasso, cara. O Botafogo foi melhor no primeiro ou último minuto, coletivamente, na parte individual, todo mundo jogando bem, jogando muito bem. Tiquinho, monstruoso. O Luiz Henrique, que vai falar com a gente daqui a pouco, fazendo esse gol, passando por cima do Puma, quando ele bem entendesse. O Eduardo jogando muito, Tietê, coletivamente, o Botafogo bem. O Botafogo parece que já um dos caras saiu há 2 meses e a vida continua tranquilamente, porque o Botafogo ele tem um trabalho, ele tem uma concepção, uma metodologia. Em 2 horas depois da saída do Luiz Carlos já tinha sido resolvido quem ia ocupar o cargo, pelo menos interinamente. Pegou o Caçapa, que conhece bem as ideias do John Textor, que conhece futebol, conhece o Botafogo, contra um Vasco, Rizek, que o Vasco hoje não tem nada. O Vasco não tem time, o Vasco não tem técnico, o Vasco não tem torcida no estádio, o Vasco não pode usar o seu estádio. O Vasco hoje é um clube completamente à deriva. E o resultado foi absolutamente normal. Esse gol aí, para mim, é a cara do jogo, simbólico. É um atropelo do Carlos Alberto em cima do Puma, que fica passivo na jogada, o jogador do Botafogo atropela o Puma e faz o gol, enquanto o Puma fica sentado reclamando, como sempre, da arbitragem, pedindo uma falta que não existiu. Isso aí é imposição. O Botafogo teve imposição o jogo inteiro. Foi uma das maiores atropeladas em clássico que eu vi nos últimos anos, a vitória do Botafogo contra o Vasco. Por sinal, só um registro histórico, o Vasco normalmente tem mais de 50 vitórias na história do que o Botafogo, mas no século XXI o Botafogo ganhou mais do que o Vasco. Isso explica muito. Né? Porque o Vasco nunca ficou atrás do Vasco. O Botafogo, desde o ano 2000, venceu mais do que o Vasco. Porque o Vasco, desde o ano 2000, só faz besteira. Vamos conversar agora com quem abriu o caminho para o que você chamou de passeio. Não, atropelo. Esse aí, então, que vai falar com a gente, passou por cima a hora que ele quis. Vamos conversar com quem abriu o caminho para o atropelo. O Luiz Henrique está ao vivo aqui no Seleção. Bater um papo com ele. Luiz Henrique, antes de mais nada, parabéns pela vitória, a liderança, o jogo de ontem. Seja muito bem-vindo ao Seleção Sport TV. Fala, rapaziada, boa tarde. Valeu, obrigado. Um prazer aí. Obrigado pela oportunidade. Luiz Henrique, começo perguntando o seguinte: acredito que vocês tenham ficado sabendo da saída do Luiz Castro ali quinta, sexta-feira, né? Acredito, depois você me confirma. Como é que foi? O que você pode contar assim de ambiente? Como é que vocês trabalharam isso, conversaram sobre isso para tocar a vida sem o comandante desde o ano passado desse time? Como é que foi esse processo de quinta-feira até o jogo de domingo? Cara, a gente estava bastante ansioso, né? O grupo todo, a gente perguntava se ia sair, se não ia, mas a gente estava focado, né? Tinha que se manter focado, independente de quem estivesse ali à beira de campo. A gente sabia que seria um jogo difícil, era um clássico, e a gente estava preparado, assim como foi todos os outros jogos. Diga já. Não, eu até dentro dessa linha, né, que o Luiz levantou, dessa possibilidade de concentração, né, de entender que o jogo era pesado e que a saída do Luiz Castro não poderia afetar, né, de certa forma, o elenco, mas como é que vocês trabalharam conversando entre vocês, jogadores, sabendo da saída do Luiz e a chegada do Caçapa, né, nesse período muito curto e que as duas coisas aconteceram, né, Luiz? Como é que vocês trataram internamente? Opa, a gente não pode desmobilizar. Tá chegando alguém que tem o conhecimento, tem o entendimento, né, alinhado com o texto e tal, mas que não está vivendo o dia a dia aqui do clube. Exatamente para que a coisa não desandasse no jogo de ontem. Como é que vocês lidaram com isso? Pois é, a gente não chegou nem a ter tempo de treinar com ele, né, com o Caçapa. Sim. A gente treinou com o Lúcio Flávio, 2 dias de treino também, foi um período bem curto, mas a gente teve que manter, foi mais mentalmente do que tático, né, ali. A gente tem que se manter forte, tem que se manter focado, pelo que a gente já vem fazendo. Não dá para jogar o trabalho fora, né? Por mais que o treinador que vinha fazendo o trabalho saiu, mas a gente é um grupo muito bem treinado, todo mundo tá entrosado e acho que isso aí que vem dando resultado. Ô Luiz, é o Led falando. Primeiro, cara, impressionante como você está voando, né? Quando você voltou ao Botafogo, você estava um pouco fora de forma, né? Você demorou a readquirir a parte física. Você e o time inteiro, né? O time está passando por cima. O time do Botafogo é muito forte fisicamente, né? São jogadores altos, fortes, que estão assim no esplendor da forma técnica e na forma física. E a sua atuação ontem mostra muito isso. Não só pelo gol, você
enfim, você não precisa comentar isso, mas você passou por cima do Puma. Na maioria dos baixo da perna do Léo, ou aconteceu, ou foi uma coisa já que você pensou daquele jeito? E a comemoração, é diferente aquela comemoração, né? Sentar na placa ali, cara. Foi legal, ficou bacana. Você pensou naquilo na hora? Tudo foi na hora ou foi instintivo? A comemoração acabou sendo ali na hora mesmo. Mas eu acho que o gol, vou até soltar um segredinho aqui do treino, que às vezes é a forma que eu acho de fazer gol no pé. É um cara que é muito Porra, grande. é duro mesmo, cara. Ali, aí, porra, fecha. Sujeito grande, né? O espaço, o espaço que eu acho ali, às vezes, a bola ali, como foi o gol contra o Vasco. Mas eu acho que a questão física é trabalho desde do ano passado, desde quando eu cheguei. Eu acho que o trabalho mental também, né? Eu acho que eu tenho tido mais confiança, junto com meus companheiros, isso aí faz total diferença. E a gente vem trabalhando forte, virou a chave depois do Carioca, trabalhou ainda mais forte e por isso que a gente vem todo mundo bem preparado, quem vem do banco tá pronto para jogar. É um exemplo do Carlinho, né, que não vinha jogando, às vezes não vinha sendo relacionado, mas entrou depois e foi para cima e acabou sendo premiado com gol, né? Eu acho que é fruto de trabalho, fruto isso é a consequência do que a gente vem fazendo desde o começo do campeonato, todo mundo focado, todo mundo unido, e a gente vai assim até o final do campeonato. Boa tarde, Luiz Henrique. Eu tenho batido numa tecla aqui que na minha opinião, o Botafogo é o time no futebol brasileiro com a melhor capacidade de hoje de conseguir se adaptar a diferentes contextos de jogo. O Botafogo é um time que, quando precisa ser reativo, é um time que consegue ser competitivo também, e quando precisa se colocar com uma equipe que joga no campo do adversário, consegue amassar o adversário também, como a gente viu muito bem no jogo de ontem contra o Vasco. E vocês, jogadores de lado de campo, têm uma importância fundamental nisso. Tanto você, Vitor Sá, quando joga, o Júnior Santos pelo outro lado também. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é exigido de vocês em treinamentos, como é que vocês trabalham isso em treinamentos para serem jogadores importantes, tanto no momento sem a bola, na recomposição, a gente vê sempre vocês baixando demais para ajudar nas dobras, mas também com essa capacidade de acelerar, de conseguir atacar o espaço e de conseguir se associar com esses jogadores que geram jogo por dentro também, como foi ontem na tabela sua com o Tiquinho, que resultou no primeiro gol. Acho que é o que a gente vem treinando, atacar todo mundo junto e defender todo mundo junto, né? Como equipe mesmo. Acho que isso vem dando fruto, vem dando vitória, então a gente não pode mudar isso, independente do momento do jogo. Se a gente tiver que marcar, tiver que sofrer um pouquinho, a gente vai estar marcando, mas saber que na hora de atacar também a gente vai ser forte e tem que aproveitar todas as oportunidades. Luiz Henrique, você falou do Caçapa, começou a contar um pouco de bastidor, né? Não teve tempo nem dele treinar, mas ele demonstrou assim familiaridade com o elenco, com os jogadores. Ele já estava antenado, ou vocês precisaram dar um toque assim de quem já está há muito mais tempo ali no dia a dia do líder do campeonato? Não, cara, ele chegou assim fazendo a parte motivacional principalmente muito boa, né? Entrosou bem com o grupo, foi um cara que chegou tranquilo, deu voz para todo mundo falar, aí escutou de todo mundo também. Acho que fez o que ele tinha que fazer ali no momento, né? E eu acho que vai ser um cara que vai agregar muito pela experiência que tem nos próximos dias aí. A gente não sabe se vai ficar, se vai ser só essa fase aí, mas a gente espera aprender, ver o que ele vai passar pra gente no dia a dia aí, que parece ser um cara muito bom. E como eu falei, é um cara muito experiente, né? E acho que tem muito a passar pra gente. E além da comemoração da placa citada pelo Lédio, que a gente mostrou, quando você sai de campo no segundo tempo, substituído, você faz um sinal assim de que estava arrepiado, né? Vamos rodar essa imagem, conta pra gente o que você estava sentindo nesse momento aí do Nilton cheio e você indo embora um pouco mais cedo pro vestiário. Ó, você tá com uma expressão assim, e aí você faz o sinal de que, ó lá,
que tá arrepiado. O que você conta pra gente desse momento, Luiz Henrique? Eu acho que antes do jogo eu tinha falado ali em uma entrevista que era dia de dar alegria pro torcedor, né? Por eles terem comparecido, por eles terem esgotado os ingressos. E acabar o jogo desse jeito aí, com eles gritando meu nome, acho que é um sonho, por eu ter vindo da base, por eu ter tido a primeira oportunidade profissional ali. Na minha primeira passagem, tive pouco tempo com a torcida, né, por conta de pandemia e tudo isso, mas agora você vê o carinho deles e pô, é muito gratificante. Como eu falei, como mostrei ali no momento, estava emocionado, estava muito arrepiado. Acho que é a gratidão que fica. E eu espero poder, até o final do ano, até onde deixar, conseguir sentindo essa gratidão da torcida e esse apoio e carinho. E por fim, depois do jogo, o Botafogo compartilhou uma imagem dos jogadores ali se solidarizando com o Rafael, né? O Rafael estava com a perna imobilizada, aparentemente é uma lesão grave de joelho. Cara, essa é uma imagem que mostra solidariedade, união, que o ambiente tá desse jeito aí no vestiário. Queria ouvir você também sobre esse momento, porque houve uma certa comoção ali em torno de um jogador que vem tendo uma dificuldade de ter uma sequência, que é o Rafael. Pois é, a gente sabe que ele desde que chegou não teve uma sequência tão boa por conta de lesões, né? E quando ele está conseguindo ingressar ali, ter mais jogos, voltar a ter confiança, voltar a jogar o futebol que ele sabe, aí vem essa lesão. Eu sei que é uma lesão muito difícil, mas o futebol tem disso, né? O que a gente vai fazer agora é estar do lado dele, apoiar, dar força, ele junto com a família lá, vamos visitar ele assim que possível. Mas é um cara que merece todo o carinho da gente, é um cara gente boa demais, tá sempre incentivando o grupo, tá sempre dando a vida pelo grupo, né? Pela experiência que tem também. É um cara que é humilde, que merece tudo de bom na vida.